Bora, Fiel, se liga agora nessa coletiva do Dorival Júnior, que falou tudo sobre a arbitragem. Ele que está inconformado com essa falta que não foi no final do jogo. O Corinthians foi garfado na Vila Belmiro mais uma vez pra variar. O Dorival não poupou nas palavras. Se liga só, deixa o seu like e se inscreve no canal pra você não perder nada do Corinthians. Tem uma informação, então sem mais enrolações, bora pro vídeo. O jogo hoje está acreditado o resultado na arbitragem. Aliás, ele quando é quarto árbitro, ele já se impõe de uma maneira agressiva e desrespeitosa com todos. Imagina hoje o que ele fez. Interferiu diretamente e acabou nos tirando a possibilidade de um resultado pelo que nós produzimos, pelo que nós fizemos em campo. Viu o tornozelo do Gustavo Henrique e toma a bola. Ele tira a bola e ainda sofre a falta. E ele, erradamente, só ele viu, até porque nenhum jogador do Santos foi reclamar. Ele para o jogo e dá uma falta absurda dessa. Fora os outros erros que ele teve ao longo da partida. É difícil isso, é difícil porque nós estamos trabalhando com muitas dificuldades em razão de todos os problemas que enfrentamos, para colocar uma equipe como nós colocamos hoje em campo, que teve o domínio da partida, que jogou um futebol com muita segurança, muito equilíbrio, e de repente um resultado praticamente realizado nos é tirado por um erro grotesco desses que acaba complicando inclusive a nossa posição dentro da tabela. Isso daí aconteceu várias vezes no ano passado, a equipe fazendo bons jogos e de repente não acontecendo o resultado que imaginávamos e esperávamos. Hoje com uma interferência direta de uma arbitragem que para mim foi lamentável. Dorival aqui, boa noite, Bianca Molina, TNT Esportes. Pude acompanhar ele de pertinho durante o jogo todo, praticamente tu indo bastante conversar com o Murilo Vitor, né, o quarto árbitro, e tu já me parecia bastante insatisfeito com as tomadas de decisões da arbitragem de campo ao longo da partida. Tu foste inclusive amarelado, né, de acordo com o árbitro de campo, um pedido de VAR que não pode ser feito. Eu queria que tu trouxesse pra gente a parte do lance que acaba gerando o gol de empate do Santos, o que mais te incomodou na atuação da arbitragem e de que forma tu achas que pode ser negativo pro Corinthians, como tu bem disseste agora, já sofreu com polêmicas de arbitragem na temporada passada, já carregar às costas um peso desse de na quarta rodada, no quarto jogo do ano, já ter sido, de acordo com o que vocês mesmos falam, prejudicado pela arbitragem num resultado definitivo de um clássico. Para mim, futebol tem que ser decidido com merecimento, naturalmente, e com a tua condição de poder finalizar as jogadas. Eu acho que nós tivemos muito disso ao longo de todos os 90 minutos. Infelizmente, ele acha uma falta dando um acréscimo de um jogo que foi muito disputado, que não teve parada, não teve cera, não teve brincadeira, não teve sacanagem de lado nenhum. Sendo que no primeiro tempo ele deu 3 minutos de acréscimo e no segundo ele dá 8 minutos. Então eu gostaria de entender aonde ele visualizou tudo isso. E depois uma jogada que foi a nosso favor, ele acaba dando contra, deixando a jogada finalizar e logo depois ainda tomando uma decisão já um pouco mais frio. Vendo a situação total, ele acaba proporcionando ao Santos praticamente 2 oportunidades de gol, uma a que caiu no pé do Gabriel e a segunda na bola parada. Então é lamentável você ter a interferência direta da maneira como vem acontecendo, e isso aconteceu em muitas vezes no Campeonato Paulista. E depois a gente vai para aquele lance, mas o Corinthians toma gol, mas o Corinthians é isso, aquilo, deixa resultado no meio do caminho, a gente deixa. Isso daí acontece, nós não temos uma super equipe. Nós temos uma equipe muito competitiva, muito segura, regular e que infelizmente tem sofrido demais desde o Campeonato Brasileiro do ano passado, já abrindo a temporada desse ano, sendo mais uma vez premiada com um nível de arbitragem desse que nós tivemos. É lamentável, é lamentável. Ele já, como um quarto árbitro, ele já deveria ter sido penalizado algumas vezes. Dorival, boa noite. Aqui é a sua direita, Luiz Fabiani, da Rádio Bandeirantes.
Sobre a escolha tática para o jogo, em relação ao jogo contra o São Paulo, você tira o Kaique, um meia atacante, um jogador mais ofensivo de área, e opta pelo Matheus Pereira mais recuado. Queria entender a sua decisão tática de povoar mais o meio-campo e a formação que você utilizou para o clássico de hoje. O Matheus não foi recuado em momento nenhum. O Matheus jogou na função dele, jogou criando, organizando nosso time. Nós tivemos tudo aquilo que nós gostaríamos de ter: posse de bola, variação, mudança de lado, infiltração de um lado, de outro. Por 2 vezes nós conseguimos tomar frente do adversário, sofrendo uma falta perigosíssima e, na minha opinião, até desclassificatória, porque nós estávamos em vantagem. Em vantagem. Tá tudo bem, tá todo mundo vivo. Foi aqui? Todo mundo vivo. Pode seguir. Pode seguir. Foi aqui? Então foi. Então foi. Não sabia. O Dorival tá pegando no microfone e faz um barulho gigante. A vontade era bater em outra coisa, não era bater na... Desculpem aí. Eu até me perdi, nem sei o que eu estava falando. Foi uma opção acertada. Nós tivemos o que a gente precisava: posse de bola, rodagem de um lado para o outro, inversão de jogadas. Matheus muito bem posicionado, jogando muito próximo do Bidon. Matheus e Carrillo nos dando um nível de posse muito alto. Eu acho que isso aí que foi importante. E não deixamos de ser uma equipe ofensiva, porque liberamos o André para que ele pudesse chegar, infiltrou em muitos momentos. Nós tivemos, eu acho que, coisas muito boas. Nos faltou naturalmente ampliarmos o placar para que não dessemos oportunidade da interferência direta, como aconteceu. Dorival, boa noite. Marco Belo, Rádio TMC. Independentemente da arbitragem, eu ia te fazer essa pergunta mesmo se o Corinthians tivesse vencido de 1-0. Uma vez um treinador me falou que se ganha clássico, quem ganha mais dividida ajuda muito a ganhar clássico. E no primeiro tempo foi impressionante, acho que o Corinthians ganhou quase todas as divididas. E no segundo tempo a impressão que deu é que o Santos começou a ganhar as divididas no meio de campo. Isso foi o cansaço, você fez até algumas alterações por causa do cansaço da sua equipe. O cansaço fez o Corinthians começar a perder essas divididas que fizeram com que o Santos tivesse contra-ataques e mais ataques? Não, foi mais equilibrado. Eu não vi como uma perda da maioria das jogadas, dos duelos, das divididas. Ao contrário, para mim o jogo ainda foi equilibrado. No primeiro tempo nós distanciamos mesmo, tivemos um ganho muito alto. No segundo tempo nós temos, sinceramente, 8 dias de preparação. Não tem como manter o ritmo de uma partida ao longo de 90 minutos. Nós estamos fazendo de tudo para segurarmos a equipe em campo. As alterações, eu não precisava fazer alterações. Todas elas foram em razão de cansaço. A necessidade de alteração por pedido dos atletas. Senão eu não teria mexido, porque a equipe estava muito bem em campo. Independente de ter, no segundo tempo, um número um pouco menor, mesmo assim ainda tinha as melhores possibilidades e um controle um pouco maior da partida. Dorival, boa noite. Aqui no centro, Bruno Cassucci do GE. Ainda em cima dessa questão física que você pontuou, a gente está no dia 22 de janeiro e já é a 4ª rodada do Campeonato Paulista, né? Um calendário muito preenchido e muito atípico até do que a gente está acostumado. E você mencionou que esse empate dificulta também as coisas para o Corinthians em termos de classificação, campeonato de tiro curto, que você precisa pontuar para não só estar no grupo dos 8, mas também fugir ali da zona de rebaixamento. Nesse cenário, o que você e sua comissão estão planejando para os próximos dias? Que vocês têm um jogo no domingo agora e depois já estreia no Campeonato Brasileiro e uma decisão da Supercopa. Vai precisar rodar um pouco mais esse elenco? Vai precisar talvez segurar alguns dos titulares no domingo para ter uma força máxima, ter o elenco com mais gás para a estreia no Brasileiro e para a decisão? A gente não tem como saber hoje. Só amanhã, quando a gente começar a buscar a recuperação dos atletas. E essas decisões, elas terão que acontecer. Por isso que a gente lamenta profundamente a situação como a de hoje, onde a interferência direta nos tira a possibilidade de pontos importantíssimos que nos aceleraria em busca da classificação. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto,
temos aí a abertura do Campeonato Brasileiro e, em cima disso, a disputa de uma partida importante para o clube, importante Flamengo, para que tenhamos a possibilidade de uma conquista. Precisamos estar com um elenco um pouco mais completo. Temos que buscar alternativas, temos que buscar um pouco mais para que possamos estarmos com o grupo o mais rápido possível. Marcelo tem trabalhado muito para isso e eu espero que o quanto antes nós possamos ter o nosso grupo um pouco mais formado, com maiores opções e com possibilidades reais aí de alterações que mantenham o padrão que a equipe vem apresentando. Dorival, aqui à sua esquerda. Rafael Esgrilles, Energia 97. Dentro dessas alternativas que você citou agora, o Memphis Depay, ele já vai ganhar minutagem para esse jogo lá contra o Velo Clube. E outro detalhe, você falou diversas vezes sobre o Martínez, ele se pronunciou nas redes sociais e você já conta nos próximos dias com o Martínez o que ele tem sinalizado a você, sinalizado à diretoria com relação ao jogador importante que é o Martínez dentro do seu elenco. A mim ele não tem sinalizado nada, não sei se a diretoria ou o Marcelo, aí vocês podem perguntar para o Marcelo. Memphis eu acho que ainda é muito cedo. Nós temos que dar um tempo maior para que não o tenhamos em uma partida e de repente o retorno ao departamento médico. Por isso nós estamos construindo uma situação com tranquilidade para que ele não tenha essa volta de uma lesão que pode ser um complicador aí ao longo de toda a temporada. Dorival, aqui Rafael Jacobucci, à sua frente aqui, ó. Portar meu timão. Olhando para o sistema tático no jogo de hoje, com 4 homens de meio campo, até chamou a atenção no trabalho de aquecimento que a tua equipe fez no gramado. Justamente com os 4 homens que iniciaram a partida, trabalhando bolas verticais, e o grupo do sistema defensivo e seus reservas fizeram um trabalho à parte no gramado, né, fora com esse grupo. Esse esquema que você utilizou hoje, pode ser um esquema utilizado diante do Flamengo, e se o Memphis, que está para voltar, ele encaixa desse esquema, você pode trabalhar numa outra forma com o retorno do seu camisa 10. Obrigado. Eu acho que é muito cedo para a gente tomar uma decisão dessas. Nós teremos ainda partidas aí no meio de tudo isso. Nós não temos um elenco muito farto, nós temos que ter equilíbrio a cada partida, buscarmos os melhores em campo. Temos os jogadores recuperados, porque a energia que se gasta é muito grande, a recuperação ela é mínima, ela é muito pequena. Agora ainda é um jogo dificílimo, saindo de um jogo difícil, vamos chegar 3 horas da manhã talvez em São Paulo, depois de todo o aparato aí interno, e estamos em campo 2 dias e meio depois. Então é impossível às vezes você ter os melhores jogadores em condições. Nós fizemos um trabalho para que nos 2 clássicos nós tivéssemos a equipe teoricamente considerada principal. A partir de agora eu não sei, temos que repensar e a partir de amanhã a gente começa a montar esse quebra-cabeça para a gente ter uma equipe confiável e que possa alcançar um grande resultado no jogo seguinte. Dorival, aqui à sua esquerda. Mesmo com empate no momento final do jogo, o quão maduro você vê que foi esse jogo do Corinthians? E complementando, você acha que a reta final do ano traz maturidade para esse time, tanto para jogos como hoje, tanto quanto para o decorrer da temporada? Eu acho que a equipe vem no processo de evolução. Às vezes um detalhe ou outro tem nos tirado a possibilidade real de confirmarmos tudo isso. É interessante, mas é o que vinha acontecendo no Campeonato Brasileiro, jogando de qualquer forma, com qualquer escalação. A equipe se comportava bem e, de repente, por um detalhe, por um erro, por um problema, acabava não tendo o resultado. E aquilo ia pesando, aquilo ia, naturalmente, gerando uma desconfiança muito grande. Eu percebia, por outro lado, que a equipe vinha maturando, vinha conseguindo se encontrar em muitos momentos e que poderia nos dar uma resposta nas situações mais difíceis e complicadas que teríamos, que seriam semifinais e finais, semifinais e finais, ou final de Copa do Brasil. Eu acho que isso daí aconteceu. Nós jogamos com uma maneira muito segura, madura,
na partida de Belo Horizonte, logo em seguida na partida de São Paulo também. Não foi o resultado que gostaríamos, a decisão foi para os pênaltis. E depois contra o Vasco, por um processo que havíamos tido no jogo de domingo, de desgaste muito grande, acabamos comprometendo o resultado de casa, mas com forças para buscarmos e alcançarmos a vitória que tivemos lá no Maracanã. Eu acho que é um caminho que a equipe vem seguindo. Por isso que eu estou batendo muito nessa tecla, que nós precisamos de mais elementos para que possamos ter uma equipe mais forte, mais composta, em condições de podermos ter alterações em que nós tenhamos a possibilidade de mantermos o mesmo nível que a equipe apresente desde o apito inicial. Desses elementos que podem fazer a diferença, o Matheus Pereira hoje já mostrou um pouquinho das credenciais? Mostrou, com toda certeza. Um jogador que deu muita dinâmica ao meio-campo do Corinthians, vai à frente, se aproxima do ataque, ajuda na construção das jogadas, recompõe bem, tem inteligência. Então, ainda mais nessa situação do Martínez, né, que está aí indefinida, ele é um jogador que chega no momento importante para preencher lacunas no meio-campo do Corinthians. Como disse ali o Dorival, o elenco não é farto, e ele é um jogador que já tinha mostrado um bom futebol no Fortaleza e chega para ajudar, para compor o elenco do Corinthians, e quando for preciso ele entra com qualidade. Foi o melhor do Corinthians hoje, Pedro? Para mim é ao lado do Ranieri. Eu tô muito com o Eugênio. É claro que tem que falar do Yuri, apesar do pênalti perdido, acho que cai um pouquinho na avaliação, mas sim, e especialmente num momento de temporada que a gente fala tanto de início de temporada, adaptação ao time. Ele acabou de chegar, eu acho que passa muito também, a gente vai precisar entender nos próximos jogos, em outras dinâmicas que vão se apresentar a ele. Passa muito também pelo tanto de espaço que o Santos deu. Passa muito, mas claramente você olha e vê técnica ali. Não é simplesmente ter só espaço e achou alguma coisa que qualquer um faria. Tem algo de técnica ali. É claro que o tempo vai demandar se livrar de marcações que não vão ser como essa do Santos, apesar do Santos estar em casa e pudesse ter minimamente algum interesse ali, sabe, não deixar um adversário direto, um rival, jogar. Como é que vai ser o entendimento com outro tipo de jogador que pode aparecer por ali, outros encaixes além da dinâmica que ele teve que executar hoje da saída, de mapear e recebendo do Ranieri, onde ele estava. Agora, claramente dá pra ver que tem qualidade, tem técnica. E a gente está falando tanto de jogos que a gente se debruça aqui, erro técnico, erro de tempo de bola, início, segundo tempo ali que o Corinthians cai, fisicamente ele conseguiu até onde deu ali, e muito bem do ponto de vista técnico. Isso me chamou a atenção, William. Você concorda, Jean? Você acha que o Matheus Pereira, de repente, a gente pode até pensar no Matheus Pereira com mais sequência e vir até titular desse time? Eu acho que sim, acho que é possível, mas como o Pedro falou, a gente tem que levar em consideração tudo que a gente falou também a respeito do jogo antes de avaliar o Matheus Pereira individualmente, que é toda a liberdade dada pelo Santos, né? O meio-campo do Corinthians estava passeando, sobretudo no primeiro tempo, mas repito, para mim também já no começo do segundo tempo. Então acho que foi um Santos que permitiu ao Corinthians e aos seus meio-campistas trabalhar muito bem, trabalhar com muita tranquilidade a bola, e isso obviamente facilita para o Matheus Pereira. Mas também, como disse o Pedro, do ponto de vista técnico você vê qualidade ali. Acho que a qualidade está presente, a questão é saber o quanto ele vai conseguir ter de sequência, né, de manter o bom futebol em jogos onde eventualmente o Corinthians tenha menos espaço para jogar do que teve hoje, mas sim, acho que é mais uma alternativa para o Corinthians, o que é muito importante para o Corinthians, né, porque acho que desde o ano passado, desde o título paulista ali, desde as finais do Paulista, que a gente fala muito sobre os 11 do Corinthians, os 11 do Corinthians, isso. Os 11 do Corinthians. E é óbvio que num futebol como o brasileiro, com um calendário, blá, 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 é preciso ter mais do que 11. É preciso poder alternar, é preciso poder variar. Então, mesmo que não seja para ser titular amanhã ou depois de amanhã, constantemente, é um jogador que vai acrescentar. E até porque, né, Jean, o Dorival e a sua comissão técnica, eles conseguem fazer maneiras diferentes de jogar para o meio-campo do Corinthians, de acordo com as circunstâncias, com quem ele tem à disposição, de como joga o adversário, de como ele entende a estratégia para esse jogo ou aquele. Isso ficou muito nítido, por exemplo, nos 2 jogos da final contra o Vasco. Era uma postura no jogo da ida, mudou a postura no jogo da volta. Então ele redesenha
Não significa que porque ele fez uma troca hoje, essa troca será definitiva. Ele amanhã pode entender, não, esse cenário que é diferente. Para mim, como o Birner estava falando sobre a situação do Garro, né? Há jogos e jogos que o Garro vai poder jogar mais, vai jogar menos. Caso ele consiga se adaptar fisicamente, ele pode fazer outras funções. Mas uma coisa que... um mérito que o Dorival tem tido no Corinthians é de muitas vezes, é claro que não em todos os jogos, às vezes o Corinthians perde e tal, claro. Ele não acerta sempre, mas ele procura soluções diferentes para demandas diferentes e o Matheus Pereira vai entrar nisso. Vai ser uma peça a mais para ele poder manejar ali. E um reforço, nessa formatação. Quanto tempo o Corinthians não tinha um reforço? Exato. Um reforço. Respondendo com números, 34 passes, 31 certos. Hoje. No campo do adversário, no ataque, 17 passes, 15 certos. É um número muito bom. 16 passes certos no seu campo de defesa em 17 tentados, 6 passes longos, 6 corretos. E você pode me corrigir? Alto nível de precisão, muito espaço, obviamente o Santos claro. Mas aproveitou o espaço. Eu ia te falar o campinho que você está observando, e passes para frente, porque também tem zagueiro que dá 80 passes no jogo. Pro lado, né? Toca ali e volta. Interessante. Mano, você é louco, mano. Que árbitro sujo, cara. Que árbitro sujo, mano. Uma falta que não existiu. Aí ele deu a vantagem, o Gabriel Barbosa chutou pro gol, aí ele volta atrás, ele já não poderia ter voltado atrás aí, porque ele deu a vantagem e a jogada foi finalizada. Ele vai e volta uma falta que não foi, cara. E o pior é que nesse caso aí, se eu não me engano, nem o VAR pode ser chamado pra analisar ali a falta, não pode nem... Cara, e o Gabriel Barbosa fala que poderia ter virado o jogo, claro, se o árbitro tivesse roubado mais um gol, poderia mesmo. Inventado mais um gol pra vocês. Que esse time do Santos é horroroso, hein? Que time horroroso do Santos, hein? Vai brigar pra não cair de novo o brasileiro aí. Os caras não ganham nada, não ganham título. O título do Santos é empatar com a gente desse jeito aí. É ganhar da gente. Esse é o título do Santos. Ou fugir do rebaixamento, né? Então, cara, na moral, que vergonha esse juiz, cara. Conseguiu ser pior que a Edna. E não duvido nada, mano. Ele continuar apitando aí normal, como se nada tivesse acontecido. O Corinthians vai ter... Não sei se o Corinthians vai fazer uma reclamação na Federação Paulista, mas também não adianta de nada, e o cara continua aí prejudicando outras equipes, né? Então cara, inacreditável, cara. Foi tirado aí 3 pontos da gente aí. 2 pontos, aliás, né? Porque pra gente ficar até mais tranquilo agora pra classificação. Vamos pegar agora o Velo Clube, domingo, fora de casa. Como o Dorival falou, prejudica toda a preparação, todo o que ele tinha pensado. De repente, se vence hoje, ele poderia até mandar o time reserva para domingo. Na quarta-feira, pelo Brasileiro contra o Bahia, colocar um time misto e ir com tudo para a final da Supercopa, né? Mas comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo. Valeu, é nóis.